Era uma vez uma pequena cidade envolta em uma paz quase sobrenatural, onde o tempo parecia passar devagar e cada esquina guardava memórias de tempos antigos. No centro dessa cidade havia um velho poço de pedras, coberto por musgo e histórias esquecidas. Os mais velhos murmuravam sobre ele, compartilhando uma lenda que atravessava gerações sobre algo terrível que havia sido selado no fundo do poço há muito tempo. Diziam que aquele que ousasse libertar o que estava preso lá dentro traria à tona uma escuridão sem igual. A maioria dos habitantes já não dava ouvidos a essas histórias, encarando-as como velhas fábulas contadas para assustar as crianças. No entanto, uma estranha sensação tomava conta de todos quando a noite caía e, mesmo os mais céticos, evitavam a praça principal, como se uma presença invisível, quase palpável, os impedisse de se aproximar do poço após o pôr do sol. Numa noite de lua cheia, um grupo de adolescentes, em busca de aventura e querendo provar que aquelas histórias não passavam de mitos, decidiu desafiar a lenda. Eles esperaram até que as sombras da noite cobrissem a cidade e, movidos pela adrenalina e pela vontade de se destacar, caminharam até a praça. O ar ao redor deles parecia mais denso, carregado de uma energia que eles não conseguiam explicar, enquanto a luz prateada da lua desenhava formas estranhas nas pedras antigas. Chegando ao poço, o grupo hesitou por um momento, até que Lucas, o mais ousado entre eles, tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ele segurou a pesada tampa de madeira, sentindo o frio que emanava dela, e com um esforço determinado, a removeu. Por um breve instante, nada aconteceu. Eles riram, sentindo-se vitoriosos e certos de que tinham provado que as histórias eram apenas fruto da imaginação. Mas então, um vento gélido e inesperado soprou do fundo do poço, tão frio que parecia cortar a pele, fazendo os cabelos se arrepiarem e os sorrisos desaparecerem de seus rostos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, deixando todos com a desconcertante sensação de que algo havia sido despertado. Lucas, sempre o mais curioso e desafiador do grupo, pegou uma pedra do chão e, com um sorriso determinado, a lançou no poço, esperando o som familiar de algo atingindo o fundo. O grupo se reuniu ao redor, atentos, mas o que se seguiu foi um silêncio profundo e perturbador, como se o poço não tivesse fim. O tempo parecia se arrastar enquanto eles esperavam, mas nenhum som retornava. O silêncio absoluto começou a se transformar em uma presença opressiva, tornando o ar ainda mais frio e pesado. Então, de repente, um som baixo e estranho começou a emergir do poço, como se algo estivesse despertando das profundezas. Era um sussurro, fraco, quase imperceptível, mas que se tornava cada vez mais claro. Os adolescentes ficaram paralisados ao perceberem que o sussurro parecia pronunciar os nomes deles, um por um, em uma voz que não pertencia a nenhum deles. O desconforto se transformou em medo, e um dos amigos sugeriu que fosse melhor irem embora. Mas Lucas, desafiador e determinado a provar sua bravura, se inclinou mais sobre o poço, tentando ouvir melhor. Nesse exato momento, algo terrível aconteceu. Uma força invisível, mas inegavelmente real, agarrou Lucas com violência, puxando-o para dentro do poço. Os amigos, tomados pelo pânico, gritaram em desespero, agarrando Lucas e tentando tirá-lo de volta, mas a força que o arrastava era implacável, como se algo do outro lado estivesse determinado a reivindicá-lo. Após uma luta frenética, conseguiram puxá-lo de volta, e ele caiu no chão da praça, pálido como um fantasma, tremendo incontrolavelmente. Seus olhos estavam arregalados, cheios de terror, e ele começou a murmurar palavras desconexas, sem sentido, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia escapar, enquanto seus amigos, apavorados, o carregavam para longe do poço, correndo desesperados em direção às suas casas.
Uma palavra repetida insistentemente por Lucas cortava o ar frio da noite. Libertado. Era como se algo antigo e maligno tivesse finalmente sido solto, e a realidade que eles conheciam começava a se distorcer diante dos seus olhos. Nos dias que se seguiram ao evento no poço, a pequena cidade, outrora tranquila, mergulhou em um pesadelo sem fim. Estranhos acontecimentos começaram a perturbar a vida dos moradores, como se a própria realidade tivesse sido distorcida. Objetos comuns, como móveis e utensílios, passaram a se mover sozinhos, deslizavam lentamente pelos cômodos ou caíam das prateleiras sem motivo aparente. Sombras, antes inofensivas, começaram a ganhar vida própria, arrastando-se pelas paredes e pisos como criaturas espreitando seus alvos. O clima na cidade tornou-se opressor, pesado como uma tempestade iminente, e uma sensação constante de ser observado tomou conta dos corações dos habitantes. Era uma presença invisível, mas inegável, que espreitava em cada canto, em cada olhar assustado. As noites, que antes traziam descanso e paz, tornaram-se intermináveis e carregadas de um terror silencioso, enquanto sussurros misteriosos ecoavam não apenas do poço, mas de cada esquina e casa, enchendo o ar com um som desconcertante e maligno. Desesperados e sem saber como lidar com essa nova realidade aterradora, os moradores começaram a buscar uma solução para o que consideravam uma maldição. A sugestão mais óbvia foi tentar selar novamente o poço, na esperança de que isso pudesse conter a força que haviam libertado. No entanto, quando se reuniram para realizar a tarefa, descobriram com horror que a tampa de madeira estava irremediavelmente destruída, como se algo a tivesse partido de dentro para fora, e o poço, que sempre fora fundo, agora parecia não ter fim, como um portal para as profundezas mais sombrias. Qualquer coisa que jogavam lá dentro desaparecia sem deixar rastro, e os sussurros, antes distantes e indistintos, tornaram-se ensurdecedores, enchendo a mente de todos com um terror esmagador. A cidade, outrora um refúgio de paz, agora vivia sob o domínio de uma presença invisível, mas palpável, que parecia se alimentar do medo de seus habitantes. E todos sabiam, com uma certeza fria e inescapável, que algo terrível havia sido libertado naquela fatídica noite, algo que jamais poderia ser contido novamente. A tranquilidade da cidade havia sido substituída por um terror crescente, e a realidade que conheciam estava desmoronando sob o peso dessa força maligna que agora os dominava.